agora começa o meu, o seu, o nosso Entre Prosas e Divagações. E à minha esquerda temos aqui Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. E à minha outra esquerda, para deixar bem claro o viés do podcast, Matheus Teodoro. E aí, galera? Espero que vocês estejam de boas e se preparem, porque a gente vai levantar uns debates aqui que ou você divaga com a gente, ou proseia com a gente, ou mostra, né? E eu sou Thiago de Souza. Então, pessoal, no tema de hoje será um tema que aquece corações, que traz debates fervorosos, alegrias e amores, arrependimentos e um feriado bem grande, né? Lindo. Iremos falar hoje sobre carnaval, as suas origens, as misturas que ele sofre no Brasil, o surgimento das escolas de samba, a importância das escolas de samba para as comunidades populares. E os nossos dois foliões que estão na mesa, o Danilo e o Matheus, irão falar das experiências deles com carnaval. Porque quem vos fala não tem uma experiência muito grande com o carnaval. Tem com a Netflix. Bem grande com a Netflix. Patrocina, por favor. Paga nós. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio e iremos pro assunto logo. Com o pessoal, porque eu sou diretor, mestre de harmonia. A madrugada começou, adeus a minha querida, eu vou. Eu sei pra que você chorar, e quarta-feira eu tenho que contar. A palavra carnaval, ela tem um significado que vem do latim carnavale, que é um período que antecede a quaresma, né? Que é um período onde os cristãos que a quaresma é o período onde os cristãos não podem comer carne, gordura e outras coisas. Então vem essa data do carnavale para que eles possam se alimentar disso tudo, né? E o carnaval tem uma ligação muito grande ao catolicismo devido a isso. Depois nós vamos ter o carnaval como a gente mais ou menos conhece, que é o Carnaval de Veneza, né? Uma cidade mercantil, onde vai ter uma gama de pessoas naquele local que vão trazer sua cultura, por ser uma cidade bem múltipla, né? Se é que assim a gente pode falar. Centro do mercado no momento. Naquele momento. Sim. E então ali vai surgir esse carnaval de máscaras, com os foliões e tudo mais. E aí esse carnaval vai se espalhar pela Península Ibérica, né? Espanha, Portugal. E aí os portugueses vão trazer essa festa para o Brasil. Só que chegando ao Brasil, ela se mistura à cultura que já existia aqui, né? A gente vai ter as folias de reis, nós vamos ter a mistura com a cultura dos escravizados que vão ser tragos para cá, né? Os africanos escravizados. E aí vai ter essa mistura. Vocês querem falar alguma coisa? Por enquanto tô só ouvindo. Vai ter essas misturas. Daí começa a ficar bom. Nós temos uma gama de festejos no Brasil, né? Nós temos em algumas regiões do Nordeste a Folias de Reis. Nós temos em Pernambuco o frevo, que é algo bem animado e rápido, a dança em si. Nós temos o fantástico Carnaval de Salvador, extremamente conhecido ao mundo afora. Nós temos o Carnaval do Rio de Janeiro, incrível, maravilhoso. Maior festa popular do mundo. Assim como diz Danilo. E isso vai... Com essa mistura a gente vai ter uma gama muito grande de festejos aqui no Brasil. E aí tem algumas datas, né, que são importantes pro carnaval, né? O carnaval vai começar
a ser festejado aqui no Brasil durante o século XVI, né? A gente tem a primeira marchinha de carnaval que é escrita no início do século XX, que é a Chiquinha Gonzaga, que vai escrever o Abre Alas. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. E nós vamos ter a criação da primeira escola de samba em 1928, que é a Deixa Falar. A gente vai ter o primeiro concurso de escola de samba em 1929, entre a Mangueira, a Estácio de Sá e a Portela, que antigamente era chamado de Oswaldo Cruz. Nós vamos ter os cordões que vão surgir no Rio de Janeiro, que são os primeiros bloquinhos. E também vamos ter o carnaval, que é comemorado, que é festejado nos salões, né? Que tem uma inspiração francesa e era mais frequentado por pessoas ricas, burguesas. Doida na nossa história, vamos encontrar personagens de outrora que iremos recordar. Sou a vida, sua glória, seu passado imortal. Assim, a gente falou aqui das escolas de samba, né? Os outros dois que estão aqui na mesa, quais são a importância dessa escola de samba e como é que elas vão surgir no decorrer da história aqui no Brasil? Então, o surgimento das escolas de samba no Brasil é muito acompanhado com o samba, a história do samba no Brasil. Para começar, a gente tem que lembrar que o samba é uma cultura popular, uma cultura negra, e tem uma origem muito ligada ao candomblé, aos batuques do candomblé. Não só ao candomblé, mas principalmente ao candomblé. Eu não vou me adentrar à origem do samba, porque senão vai demorar muito, mas é importante ressaltar que quando o samba começa a ganhar popularidade no Brasil, ele passa automaticamente, ele passa imediatamente a ser perseguido pela elite através de políticas, e o samba passa a ser imediatamente proibido pelas elites brancas do país. E os seus praticantes passam a ser perseguidos. Era então, portanto, um caso de polícia mesmo, né? Assim como eram perseguidas as religiões de matriz africana já, tanto o candomblé no século XIX, como no início do século XX a Umbanda. Todas essas expressões culturais do povo negro, do povo popular, do povo pobre do país, eram proibidas. Obviamente, porque quem faziam as leis e quem dominava as forças armadas eram as elites brancas. Eram não, e ainda são, né? São, exatamente. Então, o samba, então, pelas elites brancas, era entendido, tanto o samba como a Umbanda, como o candomblé, eram entendidos como delinquência, né? Como vagabundagem. Então essa era a desculpa que as elites usavam para enquadrar dentro de uma lei e a partir daí reprimir violentamente, né? Porém, como era uma música, uma expressão artística e cultural muito, muito, muito popular, tomava todos os morros do Rio de Janeiro, por exemplo, a população branca começou a perceber que era um pouco impossível reprimir por reprimir, né? Tipo, reprimir e fazer sumir isso, né? Não dava. E também tem o fato de ser algo agitado, animado e tudo mais, que até que agradava alguns brancos. Porém, o que a população elite branca carioca passou a fazer foi tentar adaptar esse som, esse samba, esse estilo, aos ouvidos das populações de classe média e classe média alta e elite carioca, que é desacelerar um pouco o ritmo do samba, que ele era muito rápido, e isso não agradava as elites, desacelerar ele, deixar ele um pouco mais lento, para agradar mais a população branca.
Então o samba passou a começar a ser cada vez mais modificado. Que é um processo que, se nós formos observar, aconteceu e acontece hoje em dia com o rap. E também, a grosso modo, aconteceu e creio que vai acontecer mais profundamente com o funk. Porque o funk é muito perseguido hoje em dia. E igualmente uma questão moralizante, né? Fala que o funk é imoral e tudo mais. Uma questão de polícia hoje em dia. E creio eu que no futuro próximo vai sofrer essa adaptação ao ouvido branco e tornar algo menos... que se enquadre mais na moral branca, né? Então tem um samba que eu tirei do livro Samba e Partido Alto, Curimbás do Rio de Janeiro, da Denise Barata, que ele fala um samba paideirinho, chama Modificado. Já não se fala mais do psicopado, desde quando o desafinado aqui teve grande aceitação. E até eu também gostei daquilo, modificando o estilo do meu samba tradição. Que ele fala exatamente isso, que é o processo que o compositor está vendo de modificação do samba. O compositor é um compositor do Morro da Mangueira, negro, e ele tá vendo esse samba sendo modificado, ele tá vendo essa dança que o samba acompanhava morrer aos poucos, ou pelo menos diminuir muito, ficar uma cadência mais lenta para agradar os brancos, e ele faz esse samba falando isso, que tipo, o samba tradição que eu conheço não existe mais, ninguém fala mais disso e tudo mais. E a escola de samba, ela surge nesse processo de modificação do samba. Porque é um movimento da década de 20, que é um movimento dúbio. De um lado, a sociedade branca reprimindo aquele samba mais tradicional, mais rápido, mais negro, mas também querendo essa adaptação, essa modificação do samba um pouco mais cadenciado e tudo mais. E de outro lado, as populações periféricas, as populações que produzem o samba, querendo ser ouvidos, né? Produzir algo que todo mundo possa ouvir e tudo mais. Então essa adaptação o samba enredo já é mais adaptado, já é mais lento do que era no início, já é mais agradável ao ouvido dos brancos, e então ele surge no fim da década de 1920, dentro desse contexto que o Thiago falou. Em 1928 a primeira escola, e também em 28 surge a escola que eu amo, aí mais tradicional, que é a Estação Primeira de Mangueira, muito importante até hoje. E para exemplificar melhor isso que o Danilo trouxe, acho que é legal até citar um outro samba, o samba do Zeca Pagodinho, que é o Delegado Chico Palha, né? Ele exemplifica muito bem isso, porque a letra, o refrão dela é basicamente: Esse samba de 1938 é de Nilton Campolino e Tio Hélio, uma história lá da Serrinha. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia. Então mostra como que o samba foi perseguido, como que a própria lei usava dos seus instrumentos para ir lá e perseguir, e como traz essa coisa da cadência, porque a curimba era um grupo de pessoas que usavam alguns dos instrumentos da Umbanda e do Candomblé para tocar o samba. Então, quando ele fala sobre a curimba, ele fala sobre isso, não é só perseguir quem está tocando samba, mas perseguir quem está usando desses instrumentos das religiões de matrizes africanas para fazer o samba. Então a ideia é o quê? Que a gente acabe com o samba e acabe com a curimba. Então, ao mesmo tempo que eu acabe com essas formações de grandes compositores de samba, que é o que levam a população a gostar tanto do samba e desse ritmo, eu também acabo com a curimba, porque se não tem instrumento, não tem quem cante. Vai acontecendo de uma forma muito frequente. Só que esse mesmo samba, no meio dele, mais pro final, ele também fala que a curimba, ela ganha o terreiro e o samba ganha a escola. Ou seja, ao mesmo tempo que existe essa frequente perseguição, também existe uma ascensão do samba. Então ele consegue continuar
ali com a população através das escolas de samba. Então você transforma aquilo que era perseguido em uma cultura mais popular, assim, de uma forma bem mais legalizada, de uma forma muito mais... dá um novo significado através das escolas de samba, e você separa, coloca a corimba dentro do terreiro, porque aí você consegue fazer com que aquilo se torne uma religião e fique mais forte, e você consegue também fazer com que você... É meio uma estratégia, você desvia um pouco o foco do que vai ser perseguido, você separa as duas coisas, mesmo que elas continuem durante bastante tempo juntas até hoje, né? Você tem muita influência do candomblé e da umbanda nos sambas, e principalmente nos sambas enredos das escolas de samba, mas você consegue fazer com que a elite da época não note de uma forma tão explícita essa mistura que existe. Então você consegue eles conseguem uma estratégia onde eles dialogam melhor com a elite, eles conseguem dar uma tapeada ali básica na elite, e ao mesmo tempo conseguem manter as raízes dentro do samba. Então isso evidencia muito o que a gente vê de perseguição, e até o momento onde o samba se torna uma estrondosa cultura popular, onde não tem mais como parar ou reprimir, porque já é uma coisa que já tem uma cultura formada. E em relação a essa repressão, até lembrei de um texto que eu li na faculdade, que eu vou buscar referência depois para passar para vocês, que o indivíduo que reprimia, que é o cara das forças policiais, ele era o mesmo, e daí era se falando do candomblé e da umbanda em si, ele era o mesmo indivíduo que durante a semana reprimia, mas durante o fim de semana ia no terreiro. Porque, óbvio, o cara das forças policiais é um cara popular, ele não é um cara das elites. Ele tá obedecendo uma ordem porque é o trabalho dele. Porque senão ele morre de fome, então tem que trabalhar com alguma coisa pra estar lá sendo um policial. Mas ele fazia parte dessa cultura também. Então, pra você ver, a dialética em volta desse processo é muito complexa. Tira a poeira dos corões ou agriadas, os seus velozes barracões, dos racistas e pais do país, e seja veloz. Voltando às escolas de samba, a formação das escolas de samba, então no fim da década de 1920, foram as primeiras escolas fundadas e que se entendiam como escolas de samba. Então as 5 pioneiras do Rio de Janeiro são Estação Primeira Mangueira, Oswaldo Cruz, que posteriormente tem o nome histórico de Portela. A terceira chama Vizinha Faladeira. Quarta é a Para o Ano Sai Melhor. E a quinta é Cada Ano Sai Melhor. A Estácio de Sá vem logo depois, mas em 1929, portanto, nesse primeiro momento, são as 5 primeiras. A Mangueira, ela tem desde o início uma tradição muito grande, porque no Morro da Mangueira, desde a sua ocupação, os candomblés ali eram muito fortes. Então a cultura do batuque é muito forte. Então tinha uma líder, uma mãe de santo, uma líder do morro no fim do século XIX, chamada Tia Fé, que era muito famosa no Rio na época, e é uma das matriarcas do samba no Rio de Janeiro. Então o Morro da Mangueira é muito icônico no desenvolvimento das escolas de samba e do próprio samba no Rio de Janeiro. A primeira disputa escola de samba feita na história foi feita por isso é uma coisa muito, muito Brasil, assim, né, que é muito da mistura de várias culturas. A primeira disputa foi organizada por um sacerdote de um culto que misturava Islã com orixás. Então, meu Deus, é muito, muito, muito icônico. It is Brasil. Exatamente. E nesse primeiro momento não existia desfiles, então era uma disputa entre sambas. O samba enredo da escola Mangueira contra o samba enredo da escola Portela, que na época Oswaldo Cruz. Não tinha desfile, não tinha uma parada. Era uma rinha de sambas. Uma rinha de MC. Exatamente, só que com compositores de samba. Em 1932 foi a primeira disputa de desfile mesmo, e as escolas premiadas foram a Mangueira, a Oswaldo Cruz, Cada Ano Sai Melhor, e a Unidos da Tijuca, que já existia na época, em 1932. E interessante notar que em 32 existia já patrocínio. O Jornal Esportivo Brasil patrocinou o evento, foi na Praça 11, a icônica Praça 11 no Rio de Janeiro, o desfile na rua, e foi patrocinada pelo Mundo Esportivo. Liberdade!
importância desse surgimento dessas escolas de samba e qual força elas vão trazer para as comunidades populares, assim, ao ver de vocês? Primeiro a questão de identidade, porque a identidade ela é construída socialmente através de um espaço vivido. O espaço vivido, no caso, são os morros. Morro da Mangueira, o Morro de Oswaldo Cruz, que é onde vem a Portela. Então a identidade é construída socialmente a partir do espaço. O espaço é o morro. Tudo que cerceia a vida desse indivíduo dentro do morro, coletivamente entendido como identidade. Porque é a mesma vida, não a mesma vida, é uma vida muito parecida com todo mundo. Então as alegrias, as conquistas, as dores e sofrimento é comum a todos desse espaço. A escola de samba, nesse momento, é uma síntese disso. Porque é ali, na escola de samba, que esses indivíduos se unem por algo em comum. Pega todas essas vivências e coloca na escola de samba. Pra compor samba, pra trazer isso nas escolas, no visual das escolas. Então a questão de identidade da escola de samba é muito importante nesse momento. Outra coisa, embora seja agradável, a escola de samba é agradável aos olhos e ouvidos do branco, o branco se diverte com aquilo, ela é essencialmente negra. Ela é essencialmente da vida daquele indivíduo do morro. O branco vai ver aquilo de fora, ele vai olhar, vai se divertir com o samba, vai se divertir com a beleza da escola, mas a identidade, né, o que une aquilo ali, que faz aquilo ali acontecer, é negro. O branco analisa de fora, se diverte mais, mas o processo é negro. O processo é da vida daquele indivíduo. E a dedicação é da vida daquele indivíduo. Então o cara se dedica o ano inteiro para construir aquilo naqueles 4 dias de carnaval. É uma dedicação que ele só faz isso porque ele se sente identificado com aquilo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar é a voz. A escola de samba é o momento que esses indivíduos, marginalizados pela sociedade, reprimidos pela sociedade branca, têm de falar o que ele quiser sobre a cultura dele, sobre a violência que ele sofre a vida inteira dele, para não só o Rio, não só posteriormente o Brasil e agora o mundo inteiro. Então é uma questão de poder de fala muito importante, porque ele vai falar o que ele quer para o mundo inteiro. É muito presente até hoje essa identidade que o Danilo traz pra gente da impressão da cultura negra ali nas escolas de samba, justamente porque o morro ele é formado historicamente primeiro pelas pessoas pretas, né? Porque você tem um processo onde você acaba a escravidão e eles não têm mais pra onde ir, porque eles saem, eles são libertos, entre aspas, mas saem sem dinheiro, sem terreno, sem nada. Então eles começam a se aglomerar nos morros, porque eram os únicos lugares mais distantes da cidade e os lugares também mais altos. Então você tem isso, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, só que é muito mais presente no Rio de Janeiro. Você tem uma formação você tem uma concentração da população preta nos morros muito mais forte, muito mais frequente. Eles levam com eles toda a sua cultura. Então eles vão levar a religião que antes era escondida, né? Porque por isso que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, essa coisa da Umbanda, ela, ao mesmo tempo que ela tem essa devoção pelos orixás, ela também tem uma devoção aos santos católicos. Porque durante a época de escravidão, os negros escondiam as imagens que eles traziam lá da África, dos seus orixás, da sua cultura, nos santos. Porque quando existia alguma manifestação dentro da senzala de uma cultura de matriz africana, o senhor de engenho, o dono lá da Casa Grande, vinha e batia em todo mundo. Porque para ele aquilo era bruxaria, para ele aquilo ali não tinha que existir. Então a estratégia que o negro teve foi: a gente pega os nossos orixás, as figuras, e esconde nos santos. Tanto que você vai ter, por exemplo, Yansan sincretizada na Igreja Católica como Santa Bárbara. Você vai ter São Jorge, que na Umbanda é Ogum. Então você tem esse sincretismo religioso. Quando a população preta é liberta e sai e vai morar no morro, eles começam a ter uma certa liberdade para resgatar essas raízes culturais. Então eles começam a se fortalecer no candomblé, começam a se fortalecer na Umbanda, não deixando o sincretismo religioso, mas voltando a ter aquela devoção pelos orixás.
E isso vai se misturando com o samba, justamente porque o samba fala da realidade da população preta nos morros, fala da realidade da população preta no asfalto, na cidade. Então você tem muitos sambistas trazendo algumas figuras de orixás para suas letras de samba. Então quando a escola de samba ela acontece, finalmente acontece, é muito frequente se a gente for pesquisar os sambas enredos das grandes escolas, você consegue ver uma presença muito forte de frases, de uma adoração aos orixás, de uma cultura iorubá mesmo ali, muito forte. Então você tem uma cultura africana muito mais presente durante o samba durante a época do carnaval, durante o acontecimento que é a escola de samba. E você também percebe que é justamente ali onde a população preta tem a liberdade para ser quem é, para exercer a sua própria cultura. Então a escola de samba ela ganha uma notoriedade, ela ganha uma importância muito forte, justamente porque é o único momento em que você consegue ver a história do povo preto sendo contada. E não só a questão da cultura negra, da história negra, da religião negra, mas também quando a escola de samba nesse momento fala de amor, por exemplo, o sentimento, é o amor da ótica negra. Não é aquele amor branco, Romeu e Julieta, sabe? Exatamente. Então, é a fala negra popular em todos os aspectos. E é por isso que o samba se torna tão popular naquele momento. Porque é o povo falando para o povo, né? Exatamente. Você tem a voz do povo. É a voz do povo. Você vive vários momentos, vários séculos onde o povo não tem voz. Quem tem voz são as monarquias. Então, você tem todo mundo falando, menos quem importa, de fato. Então, quando a população e a sua maioria preta consegue esse espaço para falar, ele vai falar dos seus amores, das suas dores. Você vai falar da perseguição, por isso que o samba foi perseguido, né? Porque ele denunciava a perseguição. Então, você vê um movimento para tentar acabar com isso, a escola de samba é a mesma coisa. E é muito legal porque a escola de samba ela começa a contar a história do Brasil a partir de uma perspectiva, de um olhar preto. Então, você vê o povo contando a história do seu país. Você vê o povo contando a sua própria história. Não é mais a elite, não é mais o intelecto burguês que está contando a história. É justamente o povo que acha uma maneira de contar a história. Então, é também um trabalho de resgate, né? De lembranças, um resgate cultural muito forte, um resgate de história, né? Acha uma maneira de ser ouvido, porque embora tenha tido a repressão de modificar o samba, é impossível reprimir o que o compositor vai escrever, o que a escola quer cantar. Então, beleza, vocês modificaram o samba, mas eu vou cantar o que eu quiser. E você vai ter que ouvir. E nós vimos muito bem esse ano, né, a Mangueira em si, fazendo o desfile dela com aquela imagem do menino negro representando Jesus. Fica bem claro como que eles denunciam essa violência que é sofrida pela comunidade negra e pobre nos morros, né, e eles usaram da imagem de Jesus Cristo, que foi um indivíduo que foi perseguido pelo Estado, né, o Estado romano naquela época, mas não deixa de ser o Estado. E eles usam a imagem da pessoa que mais sofre violência policial, tanto que o garoto ele vem com o corpo cravado de balas, né, crucificado na cruz e cravado de balas. E nós temos também um momento onde tem Jesus Cristo e outras pessoas sendo perseguidas pela polícia durante o desfile, né, da Mangueira. E é muito isso que vocês acabaram de trazer. É trazer as dores, os amores e denunciar coisas que se passam no dia a dia das pessoas que vivem nesses locais, né, negros e pobres. O enredo da Mangueira esse ano é interessante também que a própria rainha de bateria ela veio como Jesus. Ela, além de vir como Jesus, ela também não sambou. Então ela acompanhou todo o desfile da escola de samba e ela não sambou. É Evelyn Bastos o nome dela. E ela fez uma pergunta que é muito pertinente na Avenida. Ela, ao ser entrevistada lá, a Globo chegou, vamos entrevistá-la, ela fez uma pergunta. Ela falou, eu tô vindo de Jesus porque
Imagina se a gente tivesse a imagem de Jesus enquanto mulher. Será que existiria? Será que a gente estaria nos maiores índices de feminicídio? Mulher negra. Será que a gente estaria dentre os maiores índices de feminicídio no mundo? Se Jesus fosse representado como uma mulher? Será que a imagem da mulher seria mais respeitada se nós olhássemos para Jesus e víssemos uma mulher? Então ela além de vir como Jesus, não sambar, né? Porque ela também critica isso, a sexualização do corpo negro e principalmente da mulher preta durante o carnaval. Ela também traz essa frase que pra mim foi a frase do carnaval. Filho da Mangueira foi muito icônico em relação a isso. E é muito interessante porque o enredo é muito parecido com o da Mancha. Que a Mancha também traz o cristianismo. Mas traz o cristianismo europeu. Que é aquele Jesus quase ruivo, sabe? Que é o Jesus europeu, né? O Jesus do catolicismo do Vaticano ali, o apostólico romano. Filho da Mangueira é a voz do morro, é a voz do povo, é a voz dos excluídos pela sociedade branca. Enquanto da Mancha, nem tanto, né? E reflete os dois carnavais, né? O carnaval super de morro, você tem, né, a cultura dos morros. Ainda hoje, numa sociedade capitalista, muito envolvida no dinheiro, mas Sim. ainda é muito do morro. O ano em que as escolas de samba do Rio de Janeiro não tiveram apoio municipal para fazer o carnaval, por exemplo. Você tem a Viradouro que ganhou, mas a Viradouro, ela tá localizada em Niterói. E, inclusive, Niterói, a prefeitura de Niterói apoiou a Viradouro com uns 2 milhões de reais. Então, você percebe como que é importante, ao mesmo tempo, o município apoiar esse tipo de cultura popular. E você vê o que a Mangueira consegue fazer em tempos de crise, porque eles não tiveram dinheiro para fazer as coisas. Eles tiveram que correr, contar com a força do morro, com a força da comunidade. E aí você tem um contraste que é São Paulo, que a cada ano que passa consegue um apoio muito maior pro carnaval. Tem patrocínio de uma empresa, que eu não vou falar o nome, mas uma empresa de crédito bancário. Porra, eles teriam recebido 4 milhões de reais para fazer o carnaval. Então, como que você espera que uma escola que teria recebido 4 milhões de reais quebre o discurso oficial? É muito difícil, porque vai ser, teoricamente, um discurso patrocinado por uma elite. Você tá dialogando com a população, com o povo. Porque no Rio de Janeiro você tem a questão dos morros, você tem a comunidade muito forte com as escolas de samba. Em São Paulo as coisas se resumem a qual a escola que entrou com mais luxo na avenida. Exatamente. Isso é uma coisa que vamos abrir um parêntese para polêmica, é o fato que leva a Beija-Flor, por exemplo, no Rio de Janeiro ser tão criticada. Porque as escolas de samba tinham essa coisa com a cultura popular, com a comunidade, com a história que era contada, muito bem, até chegar Joãozinho 30 na Beija-Flor, por exemplo. Quando ele chega, ele era do Salgueiro, ele foi um grande carnavalesco, Joãozinho 30, ele é uma lenda dos carnavais, dos desfiles de escola de samba no Rio de Janeiro, e ele era ajudante do Salgueiro até uma certa época. Quando ele começa a entrar numa carreira solo, e aí ele vira o carnavalesco da Beija-Flor, a primeira coisa que ele faz é apresentar um novo tipo de carnaval. Então você percebe que é um desfile muito mais luxuoso e que tem uma exuberância maior nas fantasias. E aí você percebe que começa a se distanciar um pouco da realidade da população do morro. Então você antes tinha um carnaval que era feito contando a história do morro, que o morro precisa disso, que o morro não tem isso, e você consegue ver um distanciamento onde a Beija-Flor traz um carnaval onde o luxo é um centro maior. E isso vira uma grande polêmica, porque com isso a Beija-Flor consegue ganhar e ultrapassar as maiores do carnaval na época. Só quando a escola de samba do Rio ou de São Paulo não traz os problemas do morro. Porque ela não precisa falar necessariamente de problema, ela pode falar de amor, de sexo, do que ela quiser. Mas é fundamental que traga a visão própria, né? Então o que acontece muito em São Paulo é isso, é sair dessa visão própria e trazer a visão aceita pelo senso comum. Então o Carnaval da Mancha foi muito bonito, foi muito bem feito, blá blá, mas é o senso comum, é o Jesus ruivo, que nasceu na Palestina ruivo, não se sabe como.
E você distancia o povo dessa coisa de contar a história do povo. Então você tem um povo que aprende a olhar o mundo de outra forma, ainda mais na maior capital financeira da América Latina. Então você vê isso muito refletido no carnaval. E tem uma frase do Joãozinho 30 que ela é muito legal, que ela é muito importante, porque quando questionavam ele sobre essa questão de, nossa, mas tá tudo muito luxuoso, quando questionaram ele falou a seguinte frase, que o povo, ele gosta de luxo, quem gosta de pobreza é o intelectual. Então, você percebe que ele, na fala dele, traz aquela coisa do, olha, o povo vai pegar o que tá ali, entendeu? Se você faz uma coisa muito diferente, se faz uma coisa muito bem feita, o povo vai perceber aquilo, o povo vai olhar. Mas, quem vai perceber que existe um distanciamento do discurso, um distanciamento da história, é o intelectual, não é o povo. E isso também reflete muito São Paulo, porque o sambódromo é um espaço onde a população majoritária, a população pobre, não tem um acesso muito mais frequente, porque o ingresso é caro. Diferentemente do Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem a Apoteose, que fica, a Praça da Apoteose, que fica na Dispersão, e lá no começo as arquibancadas do começo, que são espaços populares, que vendem ingressos super baratos, e você vê uma superlotação da população. Enquanto no meio da avenida você vê os camarotes, mas você ainda tem um acesso da população ali na Marquês de Sapucaí, o que é muito diferente do de São Paulo. Então aqui a gente não questiona o porquê do carnaval ser tão luxuoso e contar menos história. Lá no Rio de Janeiro você consegue ver que a Mangueira fez um carnaval esse ano, um desfile que era sério, e foi muito criticado por isso, porque dentro da quadra da escola de samba, o samba enredo pegava muito e comia, só que dentro da avenida ele foi muito mais devagar e sério, justamente porque a Mangueira entrou com a missão de contar uma história, não simplesmente de fazer o carnaval acontecer. Só que você tinha uma população ali dentro que percebeu isso, que percebeu que a Mangueira estava mais séria e percebeu a mensagem que estava sendo contada. Aqui não, você percebe que a mancha não foi questionada e ninguém questiona a imagem eurocêntrica que ela traz de Jesus. Mesmo sendo uma escola que ano passado ganhou contando a história de uma princesa preta. Exatamente. Então você vê um distanciamento de discurso, onde aqui em São Paulo ninguém questiona, mas no Rio de Janeiro, justamente por ter uma comunidade no morro forte, uma comunidade preta forte, unida ali pelo samba, você vê esses questionamentos, essas exaltações. E isso me chocou bastante, porque uma coisa sou eu não questionar. Eu questionei, mas uma coisa é o cidadão comum não questionar essa visão eurocêntrica de Jesus, sabe? Porque a Mancha se propôs a falar de cristianismo e não falou em momento nenhum de Umbanda. Umbanda é cristão, tem a figura de Cristo lá. Agora, uma coisa sou eu não questionar isso, outra coisa é o jurado não questionar isso. O cara, ele estudou para aquilo e não questiona, dá 10 pra tudo e tá ótimo, sabe? Jurado que tava dançando, né? Só um adendo pra não cair no papo que hoje em dia é muito comum, eu sou palmeirense, tá? Eu tô fazendo a crítica à Mancha pela arte, pelo samba, e não por Palmeiras ou por essa besteira toda. Uma coisa muito importante no que significa o carnaval para o povo, para as classes populares, é uma música do Candeia, chamada Dia de Graça. Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano. Ou seja, esses dias de carnaval é o momento que você ignora a merda de vida que existe ao seu redor e vive a fantasia. Então o carnaval ele serve também para trazer alegria, amor, trazer o que todo mundo sonha. Então é a utopia do ser humano. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Agora, pra gente ir pros finalmente, a gente vai colocar aqui as experiências de cada um, a importância de cada um perante ao carnaval, né? Cada um tem experiência, qual a importância do carnaval pra cada um enquanto indivíduo, né? Eu vou ficar de fora, porque eu não tenho experiências vastas com carnaval, sou um sujeito que fica em casa deitado em cima do sofá. Você pode falar da sua experiência. Não, do sofá. Bloquinhos!
Bloquinho na sua cara. Então eu vou deixar para meus colegas falarem sobre essas experiências deles. Carnaval pra mim, embora eu tenha uma consciência, blá, blá, mas carnaval pra mim é diversão apenas. Né? E é muito icônico que eu gosto de carnaval, porque eu gosto desse samba modificado, né? É um samba que me agrada, que é o processo que fez o branco no início do século XX gostar de samba. E eu tô dentro disso. Então carnaval pra mim é diversão, eu gosto muito, tenho uma consciência social ok, beleza, mas não sendo hipócrita, pra mim é diversão. Olha o beija-flor aí, gente! Ierê, ierê, ierê. Oh, 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 oh. Trava um duelo de amor e surge a vida com seu esplendor. Vai! Ierê, ierê, ierê. Alô, Minópolis! Pra mim, o carnaval, ele nunca existiu, porque eu sou de família cristã, protestante, famosos crentes pentecostais, neopentecostais agora, né? Então, eu cresci com a ideia de que o carnaval era uma festa do capeta, né? Óbvio, do capeta, né? Essa palavra. Porque, segundo os cristãos, o carnaval é a festa da carne. Já descobri que não é a festa da carne, porque carnaval é justamente o período que antecede a quaresma. Na quaresma ninguém come carne. Então o carnaval seria, na verdade, um momento onde você se empanturraria de carne. Então você comeria muita carne. Até passar mal. Até passar mal. Então não é a carne humana, né? Não é a carne que os crentes acreditam que é a carne espiritual que você peca de todo jeito. Já perdemos todos os veganos. Perdemos os veganos. Patrocínio. Carnaval 2021 pode ser vegano. Mas enfim, eu cresci com essa ideia de que o carnaval ele não podia ser vivido justamente porque era uma festa da carne. Então, na igreja a gente aprende isso, que a gente não pode dar liberdade para carne. Existe uma separação de carne e espírito. Então você tem que fortalecer o seu espírito e matar a sua carne. É essa frase que existe. Então eu nunca vivi carnaval, porque pra mim até os 18, até 19 anos, até agora, né? Até um ano atrás, né? Há 2 anos atrás, o carnaval, ele era isso, era a festa da carne e não porque eu não gostasse de carnaval, mas porque é uma ideia que me foi dada, então é um condicionamento, é uma coisa que pra mim fugia da minha realidade, então eu tinha que viver justamente o carnaval em casa, no sofá, assistindo a série da Netflix. Mas a primeira vez que eu curti de fato o carnaval foi quando o Danilo me chamou pra ir pro desfile. Que também é um lugar de difícil acesso, né? Pra a população mais de baixa renda, como eu. Então era difícil, então era difícil chegar lá. Eu até então assistia pela televisão. Só que na televisão é muito diferente. Você tá assistindo a televisão e você tá na avenida. Porque na televisão você lida com aquilo como se fosse um jogo de futebol, sabe? Copa do Mundo. Todo ano, de 4 em 4 anos tem a Copa no Mundo. Pra mim, carnaval era isso. Todo mês de fevereiro você tem a transmissão dos desfiles. E é isso. Assistia ao primeiro, assistia ao segundo, mas mesmo assim não assistia porque era minha mãe gritando no fundo: isso é coisa do capeta, não assiste isso, tem mulher pelada, blá 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 blá. Então eu não vivia, até que o Danilo me chamou e eu fui finalmente ver na avenida. E eu percebi que era uma coisa totalmente diferente. E coincidiu justamente com o momento onde eu tava resgatando a minha questão de ser um menino preto. Então, quando eu me vi representado, quando eu vi a minha cultura, quando eu vi
uma questão de ancestralidade ali muito forte, principalmente com a Vai Vai, que se tornou a escola de coração, mas porque ela trouxe um enredo que chamava Quilombo do Futuro, eu comecei a olhar o carnaval de uma outra forma. Então, eu comecei a ver o Egito Negro, eu comecei a ver a nação Yorubá, eu comecei a ver uma nação africana muito diferente daquelas que eu via na televisão, né? Você tem uma novela das 9 bíblicas, de um canal aí, de um bispo, que trouxe uma história muito famosa da Bíblia, que é a história de Moisés e os 10 mandamentos, mas um Egito totalmente branco, onde você tinha 1 ou 2 personagens negros, sendo que quando você começa a mergulhar na história, você consegue ver que o Egito não era branco daquele jeito. Então aí que eu comecei a dar começou a falar um pouco mais forte. Então, quando eu comecei a ver que a minha cultura, que a minha pele dizia muita coisa pra mim, foi quando eu entendi finalmente o carnaval. Eu entendi que não era só uma festa popular que em cada região tem a sua identidade, como no Pernambuco, que tem o frevo, né? Sabe, eu comecei a perceber que o carnaval tem uma coisa pra me contar, tem uma história pra me contar. As escolas de samba, ainda mais, porque pra mim as escolas de samba, depois do que eu vi ano passado e do que eu vi esse ano de novo, elas têm um papel de resistência muito forte em uma sociedade que insiste em reprimir a população preta, que insiste em reprimir a população LGBT. Então, você tem uma coisa dentro da Avenida, todo fevereiro, que é justamente contar perspectivas de outras histórias. E uma perspectiva do popular, de uma pessoa que tá ali na ponta com você, da população preta, da população periférica. Então, o carnaval pra mim, a experiência que eu levei, que eu levo e que eu adquiri, a visão que eu peguei do carnaval é que é justamente isso. É o único momento do ano que aqueles que não são ouvidos durante todo o ano têm voz. É ali que a gente tem que entender a mensagem que a população minorizada, porque os negros não são minoria, por exemplo, mas eles são uma população... Política. Exatamente, uma minoria política. É uma população muito grande que é minorizada politicamente justamente para não ter voz. É ali naquele momento que você percebe que essa população tem voz e ela quer falar alguma coisa. Como a Vai Vai falou no passado do Quilombo Futuro. Querendo passar a mensagem de que no futuro os negros têm um papel muito importante na sociedade, assim como tiveram no passado. Então o carnaval trouxe isso pra mim. Ele trouxe a visão de que não é só uma festa popular, não é a festa da carne, não é a festa onde todo mundo vai pecar como bem quer, como bem gosta, ou vai fazer loucuras, mas acima de tudo é uma festa de resistência e é uma festa que vai me dizer muito sobre as dores de quem não geme, de quem é impedido de ficar gemendo durante todo o ano, sabe? Então, o carnaval pra mim, ele ganhou um espaço lá no meu coração, um espaço muito importante pra mim, de que todo ano eu vou esperar o carnaval, de todo ano eu vou querer saber o que as escolas de samba estão querendo passar, porque eu entendi que a minha história tá sendo contada e é ali onde eu me sinto muito representado. Então, pra mim, o carnaval, ele é isso, sabe? É a minha identidade, Exatamente. É tipo a minha ancestralidade contada, fora da escola onde eu nunca aprendi sobre o papel do preto enquanto reis e rainhas, sabe? É ali que eu tô vendo como que eu, enquanto menino preto, sou importante e fui importante na construção da sociedade num contexto de mundo, não só de Brasil, mas de mundo, sabe? Então o carnaval ele trouxe muito isso pra mim. Eu acho que eu vou amar todos os anos de carnaval justamente por isso, porque eu tô me vendo no carnaval e é o único momento do ano que eu me vejo na história de alguma coisa, sabe? Me leva que eu vou. Sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Me leva que eu vou. Sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Então
Então, amigos, pra finalizar, vocês querem dar uma indicação e tal? Nós temos a indicação da Jaciara Coelho, amiga minha. Olá, amigas e amigos do podcast. O meu nome é Jaciara. Eu sou professora de História da Rede Municipal de Ensino, daqui de São Paulo, e eu vim deixar uma indicação para vocês que tem tudo a ver com o tema, que é carnaval, que é a indicação do filme Orfeu Negro. É um filme de 59, é uma produção brasileira, francesa e italiana, do diretor francês Marcel Camus. Camus, acho que é assim que fala. O filme, ele é inspirado, né, no mito grego Orfeu e Eurídice, e é um romance. Apesar disso, o interessante do filme é que todo o enredo do filme, o fio condutor da história entre os dois personagens principais, né, que é o Orfeu e a Eurídice, é o carnaval, assim. O filme, ele é artisticamente muito bonito e explicita bem a interação das pessoas com os festejos do carnaval e a interação das pessoas entre elas durante o carnaval, né? O filme se passa na cidade do Rio de Janeiro. Esse filme, ele ganhou 2 prêmios principais. Um é o principal prêmio do Festival de Cannes, que é o Palma de Ouro, e também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E tem-se, assim, um debate em cima desse filme de que ele mudou a imagem do Brasil e do carnaval no exterior. Mas aí, assistindo o filme, é possível fazer várias outras interpretações. Se isso é realmente real, se mudou a imagem ou se reforça alguns estereótipos. Fica aí a minha indicação. Espero que vocês gostem. E só lembrando que o Thiago, ele se antecipou e roubou a minha primeira indicação, que era do musical da Dona Ivone Lara, mas também fica aí a desse filme, que é muito interessante para perceber como também funcionava o carnaval de rua na década de 50, 60, certo? Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde e um bom dia, ou uma boa noite, tanto faz. E vocês querem dar uma indicação, alguma coisa sobre um livro, um filme, um CD, um samba enredo, um desfile que esteja no YouTube? Eu particularmente tenho um livro para indicar, chama Samba é Partido Alto, Corimbás no Rio de Janeiro, da Denise Barata, que foi daí que eu, não só daí, mas academicamente daí que eu tirei o desenvolvimento do samba e do samba enredo. Então todo o processo de perseguição e tudo mais, muito interessante. Tinha algumas falas que eu até separei pra falar, mas acabei deixando de lado. E os versos de samba que eu citei saíram desse livro, muito interessante. E tem o samba Dia de Graça do Candeia, que é muito icônico para entender o que é o carnaval para a população negra carioca especialmente, mas também brasileira. São, acho que, as 2 indicações que eu tenho para passar. Bom, uma indicação que eu tenho nesse contexto de carnaval na verdade, um pedido para que vocês revisitem a memória do carnaval através de um samba enredo da Mangueira de 2000. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem desfile da Mangueira do ano 2000, vocês vão ver. O samba enredo da Mangueira nos anos 2000, ele falou de Dom Obá II. Dom Obá, que foi um cara negro que nasceu livre, entre aspas também, né? Vamos colocar assim, porque o negro não é livre até hoje, mas enfim. Mas que teve uma relação muito próxima a Dom Pedro e tal. E ele fala justamente sobre o contraste do que é o carnaval para a elite e o que é o carnaval para a população mais pobre e periférica. A Estação Primeira de Mangueira, ela virou o milênio com um desfile muito perfeito, muito lindo, no ano de 2000, falando sobre Dom Obá. Então vocês vão ver no desfile essa relação que ele tinha com a monarquia, essa proximidade que ele tinha com a monarquia, principalmente no Rio de Janeiro, como que ele usou o espaço dele para falar sobre a luta pela igualdade racial nos tempos de monarquia. Então a Estação Primeira de Mangueira traz de uma forma muito bela isso na avenida. Então revisitem isso. Samba enredo de 2000, Dom Obá, segundo rei dos esfarrapados
e Príncipe do Povo. Vocês vão ver muito de carnaval, mas vocês vão ver também muito de história preta sendo contada na avenida desde sempre e sempre pela Estação Primeira de Mangueira. A minha indicação vai ser o musical da Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, né? Eu assisti aqui no teatro aqui em São Paulo, eu não me lembro o teatro que eu assisti, mas foi ali no Bexiga, se não me engano. Só que esse musical tem a versão dividida em duas partes que eles fizeram no Rio de Janeiro, no YouTube da TV, no canal da TV Brasil. É um musical maravilhoso, fala sobre a relação da Dona Ivone Lara com o samba. É uma história incrível sobre samba. Tem a questão da escola de samba Império Serrano. E é maravilhoso, assim, é de chorar, até eu que não sou uma pessoa que está extremamente ligada com esse tema, amei e acho incrível. E tá aí a indicação, tem no YouTube, dividido em duas partes, no canal da TV Brasil. Então, chegamos ao final do primeiro episódio do podcast. Agradeço a todos que chegaram até o final. Sigam nós nas redes sociais, Instagram, Twitter, Spotify, no Cashbox, Entre Prosas e Divagações. E um beijo e um abraço a todos vocês.